Fique de pé comigo e vamos fazer uma oração, dando início a esse momento de celebração. Nós tiramos a primícia da nossa semana, as primeiras horas, né, do nosso dia de domingo, o primeiro dia da semana, para adorar a Deus, para celebrar o seu nome, para ouvir sua palavra, para nos confraternizarmos com os nossos irmãos em Cristo, crescermos em fé, no conhecimento, na graça e no amor de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças por esse momento tão bom, por essa oportunidade que temos de estar aqui na tua casa. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações de uma forma muito especial. Oramos por todos aqueles que já estão aqui dentro deste templo, ó Deus, por aqueles que estão a caminho e também por todos aqueles que estão nos assistindo através da nossa transmissão ao vivo, onde quer que estejam, que a tua bênção esteja com eles e que a tua palavra, a tua presença possa impactar nossos corações aqui e os corações daqueles que estão assistindo ou vão assistir este culto mais tarde. Ministra a nós, ministra aos nossos corações de uma forma muito especial. Estamos aqui para te celebrar o teu nome. Esse culto tem por objetivo trazer para o centro Jesus e sua palavra. Portanto, queremos glorificar ao Senhor Jesus com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor. Paz, igreja. Vamos começar com as palmas assim, vamos lá. Estar contigo, mergulhar, ouvir tua voz, te conhecer, meu amigo, você me abraçou. Minha justiça, você me libertou. Pra onde eu irei, pra onde eu irei sem ti? Pra onde eu irei, pra onde eu irei sem ti? Eu escolho você, a melhor parte. Eu escolho te ver, estar aos teus pés, Jesus. Eu escolho o amor, amor perfeito, Jesus. Jesus, meu amigo, meu amor, você me abraçou. A justiça, você me libertou. Pra onde eu irei, pra onde eu irei sem ti? Pra onde eu irei, pra onde eu irei sem ti? Eu escolho você, a melhor parte. Eu escolho te ver, estar aos teus pés, Jesus. Eu escolho o amor, amor perfeito, Jesus. Nada vai me separar do teu perfeito amor por mim. Nada vai me afastar da tua imensa graça. E o que eu tenho pra te dar diante do que fez por mim? Me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés. Eu escolho você, a melhor parte. Eu escolho te ver, estar aos teus pés, Jesus. Eu escolho o amor, amor perfeito, Jesus. Jesus.
tudo que fez por mim. Me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés, me rendo aos teus Glória a Deus, vamos nos render na presença de Deus nessa manhã, amém? Quantos aqui estão felizes por estarem em casa de Deus? É um privilégio, na verdade. Vira para a pessoa que está perto de você e diga: é um privilégio estar aqui contigo. Um privilégio poder exaltar o nosso Deus juntos. Vamos lá. Aleluia! Bom dia, irmão. Seja bem-vindo à casa do nosso Pai, que é a sua casa. Seja bem-vindo para adorar, para louvar. Seja bem-vindo para aprender. Que dia bom, né? Que dia feliz. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado pelo momento que nós estamos passando. Se ele for o alto de uma montanha, obrigado, Deus. Se ele for o fundo de um vale, obrigado, Deus. Ó Deus, nós sabemos que todas as circunstâncias passam como qualquer tempestade, mas somente o teu reino é eterno. Então vamos louvar. Oh, vem comigo, vamos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Levante suas mãos. As mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Ele é o teu rei. Levante tuas mãos para dizer que tu és o Senhor. Dizer que tu és o Senhor. Vou te dar mais uma chance de cantar mais forte. Vamos lá, para ele. Os reinos se abalam, que lindo. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Tu és o rei, Jesus. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, vem. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Adoração não precisa ter uma voz boa. O importante é que ela venha do fundo do nosso coração, e que o nosso coração esteja inteiro em louvor e adoração a Deus. Oh Deus, este é o momento da nossa igreja se reunir como um corpo de Cristo para honrar através do louvor e da adoração. Então eu te convido, irmão, tire a mão do bolso, solte seu espírito, deixe ele ser tocado por Deus nesse momento. Aleluia! Oh! Vamos cantar? Vamos cantar, vamos declarar o nosso louvor agora. Os reinos se abalam, vem. Os reinos se abalam. Você crê? Os povos se curvam. Abra sua boca e declare. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. O rei dos reis, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, vem de novo, vai. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem.
Jesus, a tua igreja te adora. Nós te adoramos, Deus. A honra e a glória pertence ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E é por causa disso que a igreja adora. Aleluia. Por causa disso a igreja glorifica e exalta o nome do Senhor. Nós temos 3 minutinhos, como sempre fazemos aos domingos, para você sair do seu lugar, abraçar, sorrir, aleluia, a cada um. Vamos conhecer, vamos apertar a mão de cada um, em nome de Jesus. 3 minutos. Saber que ao te buscar irei encontrar a certeza de que ali estás. A ansiedade, o medo e a dor não importam mais. És a cura para
trabalho é descansar. Como é bom saber que ao te buscar irei encontrar a certeza de que ali estás. A ansiedade, o medo e a dor não importam mais. És a cura para mim. Meu trabalho é descansar em ti. Enfrentarei os dias maus sem temor, pois o Senhor não desampara o seu povo. Como é bom saber que ao te buscar irei encontrar. És a cura para mim. Meu trabalho é descansar em ti. Diga bem forte: enfrentarei os dias maus sem temor, pois o Senhor Não desampara o seu povo. Como é bom saber que ao te buscar irei encontrar. És a cura para mim. Meu trabalho é descansar em ti. Em ti, Deus. Vamos entregar tudo ao nosso Deus neste momento. Todas as nossas ansiedades, nossas preocupações. Enfrentarei os dias maus sem temor, pois o Senhor não desampara o seu povo. Enfrentarei Dias maus sem temor. mas o Senhor Não desampara o seu povo. enfrentarei os dias maus sem temor, pois o Senhor não desampara o seu povo. Como é bom saber que ao te buscar irei encontrar. És a cura para mim. Meu trabalho é descansar em ti. És a cura para mim. Meu trabalho é descansar em ti. Glória a Jesus. Feche seus olhos neste momento. Sabemos muito bem que na nossa vida temos muitas angústias, muitas ansiedades, muitas preocupações sobre o dia de amanhã, sobre a nossa família, sobre o nosso bem-estar, tantos motivos. Mas é muito importante lembrarmos que temos um Deus que está conosco, um Pai que nos ama, um Pai que quer o nosso bem. Neste momento, da sua maneira, do seu jeito, abre o seu coração ao nosso Deus.
aquilo que passa na sua vida, no seu coração. Essa é a sua oportunidade, é a minha oportunidade de nos conectarmos com o nosso Pai. Já ouvi muitas histórias que dizem como és, mas ouvi sua terna voz de amor a sussurrar-me dizendo que me amas e que nunca estou só. És um bom pai, quem tu és, quem tu és, quem tu és, e amado eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu já vi muitos buscando respostas sem achar, mas eu sei, todos buscam respostas que somente tens, pois conhece meu pensar antes que possa falar. És um bom pai, quem tu és, quem tu és, quem tu és, e amado eu sou, quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, e amado eu sou. Diga perfeito em tudo que és. 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 Perfeito em tudo que és pra amor incomparável, difícil de expressar, paz tão inexplicável, não posso imaginar, mas me chamas, mais profundo me chamas, mais profundo me chamas, mais profundo pra ele chamo. És um bom pai, é quem tu és, e amado eu sou,
voz e diga: perfeito em tudo que és, perfeito em tudo que és, perfeito em tudo que és pra nós. Perfeito em tudo que és, perfeito em tudo que és, perfeito em tudo que és pra nós. No fundo do seu coração diz: perfeito em tudo que és, perfeito em tudo que és, perfeito em tudo que és pra nós. És um bom, bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, e amado eu sou. Quem eu sou, é quem eu Agradeço esse sou. bom Deus. Quem eu sou, És um bom, bom Pai. quem tu és, É quem tu és, é quem tu és, e amado eu sou. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Bom Deus, bom Deus. Quantos aqui têm um coração agradecido ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é para nós, a nossa rocha, a nossa segurança. Muitas vezes na vida a gente não pode depender de pessoas, quase sempre não podemos depender de pessoas, mas do nosso Deus podemos depender 100%. Podemos encostar no ombro do nosso Pai. Ele certamente terá o abrigo, a solução para nós. Vamos estar cantando mais um louvor antes da palavra. E gostaria de convidar a igreja para continuar adorando ao nosso Deus. Abra o seu coração. Não tenha medo. Essa é a nossa oportunidade. Não estamos aqui para apresentar para vocês, mas estamos aqui para cantar juntamente com vocês. Nos unir. Uma igreja unida exaltando ao nosso Deus. Amém? Vamos louvar a Ele. Tua graça me achou, mesmo sem merecer. E hoje aos teus pés te entrego o meu ser. Pra se me atrair com cordas de amor, meu coração está apegado a ti. Pois tu és bom, pois tu és bom, Deus.
pois tua graça é melhor que a vida. Os teus lábios te louvarão. Tu és digno da minha vida. Vem e reina em meu coração, pois tu és bom, pois tu és bom, Deus, pois tu és bom, pois tu és bom. Deus tem sido bom. Deus tem sido bom para com você. Amém? Deus tem sido bom. A Bíblia diz que dele, do Pai das luzes, do nosso Deus, vem todo bom presente. E toda boa dádiva procede das suas mãos. Ele é o que é. Nele não existem mudanças nem sombra de variação. A Bíblia diz que nós, sabendo que ele é bom, tendo recebido boas dádivas dele, devemos responder com o nosso louvor e com a nossa adoração. O louvor não é outra coisa senão a resposta de uma iniciativa de Deus. Deus resolve agir em nós e como resposta nós o louvamos. Alguns se esquecem disso. Por isso o salmista disse para ele mesmo: alma minha, não te esqueças dos benefícios do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louve, minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então eu queria que você aproveitasse esse momento para levantar suas mãos e, como resposta da bondade de Deus para com você, é nele que você vive, que você se move, que você existe. Você só é o que é por ele, você só faz o que faz por ele, você só tem o que tem por ele, você só vai chegar onde vai chegar por ele. Nele nós nos movemos, nele nós respiramos e nele nós existimos. Senhor, eu queria te agradecer juntamente com toda essa igreja, toda essa congregação, por todas as tuas bênçãos que têm sido abundantemente derramadas sobre nós. E as tuas bênçãos enriquecem e não acrescentam dores. São bênçãos genuínas, verdadeiras, permanentes, bênçãos que continuam durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência. Nossa alma te bendiz, nossa alma te glorifica, nossa alma te exalta nessa manhã de domingo, quando estamos oferecendo ao Senhor as primícias da nossa semana, os primeiros momentos da nossa semana. Vamos durante a semana fazer muitas coisas que dizem respeito a nós mesmos, mas esse é o momento que queremos deixar tudo de lado para reconhecer o Senhor, para reconhecer a sua presença, o seu amor derramado em favor das nossas vidas. Nos abençoa esta manhã. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus é bom. Você pode se sentar. Nossas crianças vão sair. Nós estamos hoje na segunda semana em que estamos falando sobre o gerenciamento das nossas emoções. Estamos falando sobre uma parte do nosso ser chamada alma, um segmento do nosso ser. A Bíblia diz, nós falamos isso na semana passada, que nós somos essencialmente espírito, nós somos um ser espiritual. Quando falamos em espírito, falamos da parte do nosso ser que é eterna, que é resultado do sopro de Deus, do pneuma de Deus, do sopro de Deus no nosso espírito, e nos fez o que somos. Somos essencialmente espírito, mas nós temos uma alma e vivemos um corpo. Nós possuímos uma alma que é a sede dos nossos pensamentos, das nossas emoções, do nosso intelecto, da nossa vontade. Isso está no segmento chamado alma. E nós temos um corpo, o nosso corpo físico. Quase todos nós, o homem em geral, ele prioriza o seu corpo físico, ele prioriza a parte externa, a parte exterior, o que está do lado de fora, e esquece do que está do lado de dentro, dentro do seu ser. O que temos de mais precioso
não é o que está do lado de fora, não são os nossos bens, também não é a nossa influência e nem a nossa afluência, não é a nossa beleza, não é a nossa roupa bonita, não são os nossos bens, aquilo que a gente tem fora, não é o mais importante. O que diz respeito ao corpo é temporal, é passageiro, é efêmero. E a gente tem que trazer a vida para esse contexto. E entender que tudo que está do lado de fora vai passar. Por mais bonito que seja o homem, por mais belo que seja o homem, a mulher, por mais importante que ele seja no contexto da sociedade, por mais destacado, por melhor status social que ele tenha, ele vai chegar no mesmo lugar daqueles que não têm nenhum status social. A morte nivela todo mundo, coloca todos no mesmo lugar. Talvez alguns vão para a sepultura num caixão de madeira de lei, não é? E talvez o caixão seja preparado com melhor tecido e tenha as flores mais bonitas e os enfeites mais interessantes. Mas o fato é que todos vamos para o mesmo lugar. A Bíblia diz que viemos ao mundo sem nada, nus, e tornaremos a ele também sem nada. Por isso as coisas importantes da nossa vida não são aquelas que estão no nosso exterior. É certo que o nosso corpo físico deve ser cuidado, porque a Bíblia diz que durante o tempo que aqui vivemos na terra, nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro do nosso interior, e como o nosso interior está dentro do nosso exterior, nós somos morada de Deus, e a Bíblia diz que a gente tem que gostar dessa parte que está do lado de fora, porque aqui o Espírito Santo de Deus habita. Não somente por isso, mas durante o tempo que a gente vive na terra, devemos viver da melhor maneira possível, e para isso é importante um corpo saudável, numa mente, num espírito que são saudáveis e são abençoados. Na semana passada nós mostramos quais são os perigos de a gente não cuidar bem da alma. E eu disse algumas verdades para você na semana passada. Uma delas é que a maior parte dos problemas que a gente enfrenta se originam exatamente no gerenciamento errado da nossa alma. A gente não sabe lidar com isso. Nós passamos 17, 18, 19, 20 anos aprendendo a treinar o nosso intelecto, aprendendo a nossa profissão. Vamos para uma universidade, cursamos um curso superior, pegamos um diploma, aprendemos uma profissão, uma função, mas nós não gastamos tempo aprendendo como cuidar do nosso interior, da nossa alma, daquilo que está dentro de nós. Eu queria abrir com você a Bíblia, para nós lermos um texto da Bíblia, que eu acho que é muito importante, para falarmos a respeito do assunto que é o assunto em questão. E hoje nós vamos falar sobre solidão. Como vencer a solidão. Nós vivemos um mundo incrível, um mundo extraordinário, de muitas conexões. A gente vive conectado, em tempo real, ao mundo, não é? Hoje eu me comunico, tem gente assistindo a gente lá do Nordeste do Brasil, do Rio de Janeiro, em tempo real. Pessoas estão tão longe de nós, distantes quilômetros e quilômetros, mas estão assistindo em tempo real, porque vivemos um mundo conectado. Todos vocês, ou quase todos, com raras exceções, têm uma conta numa mídia social. Ou tem um Instagram, ou tem um Facebook, ou tem um grupo no WhatsApp, ou em outro sistema de comunicação de pessoas, comunicação de mídia social. Quase todo mundo. Nunca a gente teve tantos amigos virtuais, mas tão poucos amigos de verdade. Nunca os homens viveram tão solitários em um mundo tão conectado. A gente está conectado com o mundo inteiro, mas quando a gente passa por complicações, por dificuldades, por problemas, por crises, a gente muitas vezes não tem a quem recorrer, não tem a quem ir, não tem com quem abrir o coração, não tem com quem abrir a alma e expor aquilo que está dentro de nós. A gente está com medo de todo mundo, com medo das pessoas contarem o nosso segredo, abrirem espaço para falar mal de nós, ou para se aproveitarem daquilo que sabem para conquistar alguma coisa. Essa é a realidade do mundo. Eu estava lendo a história de 4 pastores que estavam numa reunião sozinhos, pastores conversando, e eles resolveram fazer uma coisa: vamos compartilhar as nossas fragilidades, os nossos fracassos. Quais são os nossos fracassos? E um disse: olha, o meu problema é a bebida, eu não tenho resistência à bebida, eu tenho dificuldade com ela. Outro disse: olha, eu gosto de fumar um charuto de vez em quando, não é? Outro disse: eu gosto de um carteado, de umas cartas. E o quarto não falou nada, ficou quietinho. E os outros: e você, não vai contar qual é o seu problema? Ele disse: o meu problema é que eu não consigo ficar com a boca fechada, minha língua está ardendo de vontade de contar para todo mundo o que vocês me disseram. Mas assim somos nós.
A gente vive com medo dos outros, porque vivemos sozinhos. E eu quero dizer para você o que a Bíblia diz sobre solidão. E são princípios super importantes para a minha vida prática. Nesses últimos anos, eu tenho fugido de trazer mensagens que sejam muito teóricas e muito teológicas. Porque eu acho que o que a gente precisa são recursos para viver a nossa vida prática, o dia a dia. O que adianta eu conhecer profundamente teologia se eu não sei gerenciar minha mente? Se eu não sei me relacionar com as pessoas? Se eu não sei amar o meu semelhante? Se eu não sei caminhar em vitória? Se eu não sei ser feliz? Se eu não sei conquistar meus ideais em Deus? E assim, tem muita gente cheia de letra, mas sem a prática da vida. Jesus veio para nos dar vida, está registrado no Evangelho de João, e nos dá vida abundante. Quem quer vida abundante de Deus? Vida digna de ser vivida. O tempo que a gente passar aqui na terra, viver e viver bem, viver feliz, viver alegre, ter amigos, ser alguém que vive uma vida extraordinária na presença de Deus. Esse é o propósito de Deus. Efésios 1, 17 ao 19. Vamos ver o que diz a Bíblia? Olha o que diz a Bíblia. Peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, então Deus é o quê? O glorioso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai. Peço que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. O que o apóstolo Paulo faz é pedir para Deus iluminar os olhos do nosso coração. Os nossos olhos físicos enxergam muita coisa. E porque enxergam as coisas, nós nos locomovemos no mundo. Eu imagino que deve ser a coisa mais difícil viver sem enxergar. Por algumas vezes eu tentei somente sentir a sensação de ser cego. E fechei meus olhos por alguns minutos. Eu consegui ficar com os olhos fechados por algum tempo, tentando pensar na vida de quem não enxerga. E a coisa mais difícil, é claro que eles desenvolvem, os cegos desenvolvem outras capacidades para se locomover, para andar, mas é uma coisa muito difícil quando nós não enxergamos, quando nós não vemos. Como nós temos olhos, a gente se locomove. Eu saio daqui de dentro, eu sei por onde andar, eu sei onde estão as portas, eu sei onde estão os acessos, eu sei como me conduzir na estrada, porque eu enxergo. Isso os nossos olhos físicos dão para a gente. Mas a Bíblia diz que além dos olhos físicos, eu tenho os olhos do coração. E são esses olhos nas pessoas que estão cegos, que estão impedidos. Tem muita gente que tem problema de visão quanto ao coração. E enxergam mal com o coração. Não enxergam bem. Alguns são totalmente cegos. Alguns são pessoas que têm pouca inteligência de coração. Tem pouca visão de coração, estão sempre enxergando pouco. Tem problema de miopia, tem problema de outros problemas visuais e não pode enxergar de forma adequada. A Bíblia diz que Deus quer que nós tenhamos os nossos olhos do coração iluminados. Então eu queria que hoje você recebesse de Deus visão quanto às suas emoções e quanto ao seu coração. Seu coração precisa enxergar tão bem quanto a sua visão física. Como falamos anteriormente, o homem é corpo e o corpo tem 5 sentidos naturais para se comunicarem com o mundo exterior. Nós temos a nossa visão, temos a nossa audição, temos o nosso tato, o nosso paladar, o nosso olfato. E com esses 5 elementos a gente se comunica no terreno da nossa vida física. A gente sabe como se posicionar, como se pautar. Quem não enxerga bem, mas tem bom tato, consegue fazer alguma coisa. Quem não enxerga bem, mas tem bom olfato, consegue também se locomover. Mas o coração também tem elementos que o capacitam para viver uma vida melhor. E porque o nosso coração não está iluminado,
porque o ambiente do coração não está iluminado, nós não podemos nos locomover de forma adequada e por isso a gente entra em choque, por isso a gente faz inimizade, por isso nossos relacionamentos fracassam e por isso a gente não consegue ter uma vida tranquila, feliz, estamos presos pelo medo, estamos presos pela depressão, presos pela preocupação, pela ansiedade e por tantos outros problemas que fazem parte da visão do nosso coração. A primeira coisa que nós precisamos enxergar com os olhos do coração é enxergar que o propósito de Deus para nós é que não vivamos solitários. E Deus estabeleceu todos os elementos necessários para que eu não viva solitário. Foi o próprio Deus que chegou a essa conclusão, que constatou isso, e está registrado lá no primeiro livro da Bíblia, quando diz assim: não é bom que o homem esteja só. Quando a Bíblia diz homem, principalmente no livro de Gênesis, homem se refere à raça humana. Nós, os homens, os seres humanos, não podem viver sós. Deus não nos fez para vivermos no isolamento, para vivermos separados, no nosso canto, enclausurados, escondidos, na caverna. Deus nos criou para nos comunicarmos com os nossos semelhantes, com os nossos pares, para conduzirmos a nossa vida tendo sempre alguém com quem fazer parceria, com quem caminhar, para que sejamos felizes. Ninguém é uma ilha, alguém já disse e é verdade. Nós somos seres que fomos constituídos por Deus para conduzirmos a nossa vida em comunidade ou em família. Então não é bom que o homem esteja só. Também é importante você saber que a solidão, quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, a Bíblia não está falando daquela solidão que pode ser preenchida com um cãozinho de estimação ou por um gatinho, porque naquela época já tinha os animais, e a Bíblia diz que Deus olhou para todos os animais e não viu nenhum que fosse ajuda adequada para o homem, não viu ninguém, nenhum deles para que fossem companheiros de jornada do homem, para comunicar o seu coração com eles. Deus viu que tinham que ser seres humanos para poder caminhar com seres humanos. Portanto, os animais de estimação são incríveis e a gente deve cuidar deles com carinho, com cuidado, amá-los, mas não podem substituir relacionamentos. E muitas vezes as pessoas correm para isso com medo das decepções. A gente vai falar daqui a pouquinho por que a gente foge de relacionamentos. Porque a gente tem medo de decepções. E no mundo nós temos muitas decepções. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. E a decepção é uma das aflições. E muita gente pensa assim: para viver mal acompanhado é preferível viver sozinho. E é verdade, eu vou falar para você daqui a pouco. Mas Deus estabeleceu um propósito, um projeto que faz com que seja impossível vivermos desacompanhados, a não ser que nós não queiramos, a não ser que o nosso coração não deseje viver próximo a alguém. A Bíblia diz que o próprio Deus se colocou como companheiro do solitário. Diga assim: eu nunca estou sozinho, porque Deus está sempre comigo. A Bíblia diz: o Senhor dos exércitos é o meu refúgio, o Deus de Jacó é a minha fortaleza. Deus está presente comigo na minha angústia, no meu momento de complicação, no meu momento de dificuldade. Deus vai estar comigo. E deixe-me dizer uma coisa para você: a Bíblia diz que os amigos se conhecem na tribulação e na dificuldade. Os irmãos aparecem no momento da nossa crise, no momento do nosso problema, no momento da nossa dificuldade. Então, quando nós estamos em problemas, aí sim os amigos aparecem. Quantas vezes eu acreditei que alguém fosse amigo, eu pensei que fosse, deu tapinhas na minha costa, disse que gostava de mim, disse que amava, disse que estaria ao meu lado, até a primeira situação em que os interesses pessoais daquela pessoa falavam mais alto do que a amizade que nos unia, e aquele que eu pensava que era amigo, esse foi o que me feriu. Esse foi o que atingiu minha vida. Esse foi o que fez tudo para me trazer problemas. Portanto, as amizades devem ser entendidas à luz de Deus. Só existe um amigo verdadeiro, que é Deus. Realmente verdadeiro. Tem bons amigos que vão ao seu limite para serem amigos, mas são seres humanos. E como seres humanos eles podem fracassar, eles podem não estar conosco quando a gente precisa, eles podem estar ocupados quando a gente mais necessita, eles podem não atender o nosso telefonema, eles podem não responder a nossa postagem no Facebook, ou não colocar um like naquilo que a gente queria que eles colocassem. Mas deixe-me dizer uma coisa para você: Deus é o amigo verdadeiro. Agora, o fato dos homens
não serem plenamente amigos, não quer dizer que não sejam importantes os relacionamentos com os seres humanos. São extremamente importantes, principalmente para os homens que têm os olhos do coração iluminados. Diga assim: eu preciso dos olhos do meu coração iluminados. Se os olhos do meu coração estiverem iluminados, tudo que procede do meu coração vai ser iluminado. O homem que tem os olhos do coração escurecidos ou obscurecidos, esse indivíduo tem dificuldade de se relacionar, porque o seu coração é enganoso acima de todas as coisas. O coração iluminado pelo Espírito Santo traz bênçãos para a nossa vida, traz bênçãos para o nosso coração, traz bênçãos para o nosso ser. O homem é espírito. Um homem é um ser espiritual. A Bíblia fala que existem 3 aspectos da minha existência. Tem a minha existência espiritual, é o homem espiritual. A Bíblia fala do homem natural e a Bíblia fala do homem carnal. O homem espiritual é aquele que está conectado com o Criador, conectado com Deus. É o ser que de fato está vivo, plenamente vivo. O homem natural, ele são suas emoções, é aquilo que ele tem na sua vida naturalmente. Esse homem pode estar morto espiritualmente, apesar de vivo naturalmente. Porque a morte que eu me refiro não é a cessação da vida ou a terminação da vida, mas a morte na Bíblia é a separação de Deus. E quando o homem espiritual, ele está conectado ao Criador, ele está conectado à fonte de toda a vitória, de toda a bênção. E esse Deus ilumina os olhos do seu coração, do seu entendimento. E ele enxerga, ele sabe se portar, se posicionar na vida. O homem simplesmente natural, ele pode viver aqui, ter tudo como homem, mas ele muitas vezes não está conectado ao Criador. E por isso ele está separado de Deus. E separado de Deus, ele está morto, diz a Bíblia. E por fim existe o homem carnal. Todas as vezes que a gente fala em homem carnal, principalmente na igreja, na sua tradição religiosa, as pessoas pensam logo no sujeito pecador, no cara que está cometendo tudo quanto é desajuste, tudo quanto é problema. Mas eu queria propor para você uma outra visão disso. O homem carnal é o homem que, apesar de ter uma visão positiva da vida, ele pode não viver praticando toda a sorte de pecados, os piores pecados, mas é aquele que não respeita, é aquele que não ama, é aquele que não considera, é aquele que não se posiciona, é aquele que não está conectado à fonte, por isso ele não recebe de Deus a capacitação para viver uma vida segundo o propósito de Deus. Deus é o Criador, Deus é aquele que fez você, e Deus fez você com um propósito. Deus tem um propósito, e é isso que Paulo, quando ele diz assim, que Deus abra os olhos da compreensão de vocês, os olhos do coração de vocês, ele diz por quê? Está nos versículos que você leu, mas eu queria destacar para você, primeira coisa, Deus quer que os olhos do seu coração sejam abertos, para que você possa entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, ou qual é a vocação de Deus. Camila, você pode colocar o versículo na tela? Olha aí, rapidamente, porque o tempo é curto e a gente tem muita coisa para dizer. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação e de pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês estejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual os chamou. Uma outra versão diz, a esperança da vossa vocação. Deus nos chamou para um fim específico. Deus é um Deus de projetos e Deus é um Deus de propósito. Se você olha para o mundo, olha para os homens, olha para toda a criação de Deus, você vê que tudo tem um propósito específico. Tudo tem um propósito importante na nossa vida. E assim o homem foi criado com um propósito incrível. E o propósito de Deus é que sejamos para a glória do seu nome e para que convivamos em comunidade, em comunhão e sejamos felizes em tudo que fazemos. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. É a vocação de Deus para nós. Então a primeira razão por que Paulo ora para abrir-se os olhos do nosso coração é para a gente entender a nossa vocação. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que Deus planeja para você? Não é que você viva os 75, 80, 90 anos da sua existência aqui na terra e constitua família, e tenha filhos, e compre carros, e tenha a sua casa, e a vida acabe, foi só por isso. Claro que não. Deus tem um propósito que é maior do que isso.
Deus, esses anos que a gente passa aqui na terra são a nossa segunda gestação. O homem passa por duas gestações. A primeira é quando ele está no ventre da sua mãe, naquele período de 9 meses, ou 7 ou 8, dependendo para quem nasceu prematuro, e alguns que não queriam sair nasceram depois da hora. Mas a verdade é que durante esse período de 9 meses, que é o tempo normal do termo de uma gravidez, durante esse período nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Durante esse período nós somos formados lá dentro, todas as nossas características físicas estão sendo preparadas ali. É um período, é um processo que dura 9 meses. Depois de 9 meses a gente nasce. E depois que a gente nasce, a gente entra na segunda gestação, sendo gerados para vida eterna. Durante o período da nossa vida, a Bíblia chama de tempo da oportunidade, tempo da salvação. Durante a primeira gestação a gente não escolhe nada. Eu não escolhi a cor da minha pele, nem escolhi meu nome, nem escolhi em que família eu ia nascer. Não escolhi nada sobre mim. Quando eu nasci, era isso que era filho dos meus pais. Morava na casa que eu morava, tinha um sobrenome, tinha minha identidade, tinha a cor da minha pele. Era o que eu era. Não tinha nada que eu podia fazer, porque tudo isso aconteceu na minha primeira gestação. Mas na segunda é diferente. Esse período é o período da construção consciente. É o período em que eu permito que Deus gere em mim um homem espiritual. Que Deus produza em mim uma pessoa de fato que agrade o seu nome. Para que quando terminar esse período, quando esse inverno chegar ao fim, renasça na primavera, na vida eterna, um homem maravilhoso, diferente, abençoado. Muita gente pensa que é só depois que o homem morrer que ele vai ser aperfeiçoado. Mas a Bíblia diz que Deus já começou a boa obra. E os olhos do coração aberto me permitem viver uma vida boa, decente, enquanto eu vivo aqui na terra, até que Deus complete a sua obra e como Ele é, eu seja e eu renasça para a vida eterna. É isso que Deus quer que você entenda, a sua vocação. Você entenda que você não foi feito por Deus só para aqui. Porque se eu só penso no natural, eu crio raízes muito profundas aqui. E fica difícil me conectar com Deus. A Bíblia diz que existe muita gente que olha para o chão, olha para a terra, que vive no que é terreno. Mas a Bíblia diz, olhem para as coisas que são do alto. Permitam que Deus, pelo poder do Evangelho e da sua morte, transfira você da terra para o reino celestial, para o reino do Filho do amor. Que Deus transmita você para as regiões celestiais, porque lá é o lugar onde estão todas as bênçãos que eu preciso para ser feliz. Quase sempre, quando eu só penso no natural, só penso aqui na terra, só penso nas coisas daqui, eu me prendo tanto que qualquer coisa me tira do alvo. E essa era a preocupação que tinha o apóstolo quando escreveu aos Hebreus. Olha, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, prossigamos para o alvo que está proposto, pela soberana vocação. Essa é a vocação. Daqui a algum tempo, queira você ou não, os elementos naturais que compõem o seu corpo vão começar a se destruir. Você vai começar a sofrer os impactos da velhice, do envelhecimento. Eu não estou experimentando isso agora, mas eu sei que isso vai acontecer. Com você e comigo. A gente não consegue mais fazer o que fazia, a gente não consegue mais caminhar como caminhava, cumprir as mesmas obrigações. As coisas vão ficando difíceis e a gente começa a pensar na eternidade. Quando você é jovem, muito jovem, você acha que vai ficar assim para sempre. Eu já pensei assim. Mas à medida que o tempo passa, você começa a fazer outros cálculos. Hoje eu não posso fazer cálculos de 30 anos ou de 40 anos. Hoje os meus cálculos são de 1 ano, 2 anos. Eu não posso pensar daqui a 30 anos, porque daqui a 30 anos, se Jesus não voltar e se eu não renascer para a nova vida, daqui a 30 anos eu estou um velhinho gagá. Ninguém vai querer me escutar. E eu vou querer escutar os outros, mas não vou conseguir mais. Eu vou ficar, oi, assim que eu vou ficar. Eu e você. Ninguém escapa disso. Então Deus quer que você entenda, abra os olhos do seu coração para que você entenda qual a sua vocação. A sua vocação eterna, para que durante o tempo dessa gestação aqui na terra, eu me torne o melhor ser possível, para que no momento que eu renascer para a vida eterna, eu possa renascer extraordinário e abençoado, para que quando o meu tempo aqui termine, eu diga com o apóstolo Paulo, concluí a minha carreira, terminei a minha jornada, guardei a fé, estou pronto para renascer. Chegou o termo, chegou o fim da minha gravidez, da segunda gestação. Eu estou nascendo de novo para a vida em Deus, para a vida eterna. Quem quer isso? Viver da melhor maneira possível. Gente, a coisa mais extraordinária que existe para um homem é ele chegar no fim da sua vida terrena, olhar para trás e dizer assim, fiz amigos, fui uma pessoa boa, tive bons momentos, fui feliz, sou feliz, tenho Deus, construí, edifiquei. Eu já disse que o lugar onde estão sonhos enterrados é o cemitério.
Muita gente que não foi o que podia ser, não chegou ao potencial de Deus, não entendeu a sua vocação. Mas Deus quer que os olhos do nosso entendimento entendam a vocação de Deus. Mas não é só isso. Não sei nem se vai dar para falar na solidão. Vamos para o versículo seguinte, olha o que diz. Diz assim, versículo 19. E a incomparável riqueza do seu poder para conosco. Coloca no versículo anterior, porque faltou um ponto importante. O anterior, o 18, diz assim: primeira coisa, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele vos chamou. Segunda coisa, é essa aí. E as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Diga comigo, gloriosa herança. Gente, pode se preocupar com a sua herança terrena aqui? Tudo bem. Mas se preocupe com a gloriosa herança. Porque a nossa herança, ela se desfaz. Ela vai embora. Agora a gloriosa herança não. Deus quer que você conheça a herança que você tem. Quando eu conheço, quando eu tenho percepção da herança que eu tenho guardada com Deus, quando os meus tesouros estão guardados no lugar certo, os meus relacionamentos mudam. Porque quando o meu tesouro está aqui na terra, eu brigo para ganhar, eu brigo para vencer, eu brigo para conquistar, eu brigo para estar na frente, eu brigo. E o homem passa por cima de qualquer outro homem para que seu objetivo chegue na frente do outro. Por mais sensato que seja o homem, por mais cuidadoso que ele tenha, os seus interesses estão acima dos interesses do seu semelhante, do seu próximo. Porque ele está lutando, é uma luta para ver quem consegue mais herança. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se o meu tesouro está aqui na terra, está nas coisas terrenas, eu vou brigar por elas. Eu vou me compatibilizar por elas, eu vou entrar em confusão, eu vou fazer inimizades. Porque meu tesouro está aqui. Quando eu olho só para o tesouro da terra, eu cuido para satisfazer somente as minhas paixões. Eu quero ser muito feliz, eu quero me divertir, e eu esqueço do tesouro eterno. Mas a Bíblia diz, ajuntem tesouros no céu. Lugar seguro para colocar seus tesouros. Eu me lembro de um querido irmão no passado, há muitos anos atrás, um irmão da igreja do meu pai que tinha muito dinheiro. E ele contou essa história pessoalmente, eu ouvi. Era na época do dólar muito valorizado e ele resolveu guardar dólares. E ele fez uma caixa e guardou muita coisa em dólar. Colocou tudo lá dentro dos dólares, novinhos, ele colocou dentro daquela caixa, abriu um buraco no chão, fechou com cimento e guardou ali para o tempo futuro. Depois de um tempo ele abriu o buraco e foi procurar a caixa. O que tinha acontecido? Não sei como os cupins tinham chegado ali, comeram todo o dólar, não sobrou nada. Ele ajuntou o tesouro no lugar errado. E quando a gente ajunta os tesouros aqui na terra, a gente luta para manter nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro? Aí está o nosso coração. Por isso a Bíblia diz, iluminem o Senhor os olhos do seu coração, para que você enxergue com outros olhos e veja os tesouros que estão guardados nos céus. Vale mais o tesouro de lá do que o tesouro de cá, o tesouro daqui. E por último, a Bíblia diz, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Essa é a terceira coisa que a iluminação do nosso coração produz. Entender que Deus tem poder e o poder de Deus é incomparável. Quando a gente não tem os olhos do coração iluminados, a gente pensa que o poder é nosso. Eu quero ter o poder. Eu quero ter na minha mão a chave para abrir as minhas portas. E a gente olha, muita gente, eu já vi muita gente, depois você tem os olhos do coração iluminados, e você vê alguém que não tem os olhos do coração iluminados, valorizando as coisas e brigando pelo seu poder, por sua condição de imperar, de ser o maior, você até fica triste. Olha, eu e você, quando temos os olhos do coração iluminados, as pessoas não nos entendem mais. Porque a gente enxerga sobre outro prisma. E não adianta explicar, porque eles não vão entender. A gente entende que o poder está nas mãos de Deus. E tudo que acontece na nossa vida vem pelo poder de Deus. Para nós os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus tem uma força poderosa agindo em nosso favor. Portanto, se Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim. Eu não preciso tentar me defender a ponto de me ferir com as pessoas e tirar de perto de mim meus amigos, quando eu entendo que Deus tem todo o poder e Ele vai batalhar a minha causa. Os olhos iluminados fazem uma diferença brutal na nossa vida. A Bíblia dá um exemplo interessante que está no Antigo Testamento, e é a história de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu recebia a revelação de Deus, ele tinha os olhos do coração iluminados, sabia que o poder de Deus era grande, sabia que ele era vocacionado, ele sabia de tudo.
E a Bíblia diz que Deus revelava os segredos para ele. E diz a Bíblia que sempre que o exército do inimigo, o exército dos sírios, ia atingir Israel, e eu estava lendo a Bíblia dizendo, meu Deus, a Síria dá problema desde aquela época até hoje. Não muda essa história. E a Bíblia diz que os sírios iam atacar Israel e planejavam tudo. É por esse caminho que a gente vai fazer uma emboscada ali, a gente vai fazer um esquema para pegá-los de surpresa. Eles montavam toda o estratagema, toda a estrutura de destruição de Israel. Mas o profeta tinha os olhos iluminados, os olhos do coração, e lá no segredo Deus revelava para ele o que os sírios iam fazer. Você sabia que Deus revela para nós? Você sabia disso? Quem tem os olhos do coração iluminados enxerga mais? Enxerga além do natural? Enxerga o sobrenatural? Porque funciona pela fé. E a Bíblia diz que revelava para Eliseu, e Eliseu ia e dizia para o rei de Israel, e o rei de Israel se ia passar por esse caminho, onde eles tinham feito a emboscada, ele ia por aquele caminho, e na hora o exército da Síria perdia, porque estava totalmente fora da linha e da visão. E ele ficou preocupado com isso. Ele falou, por que é isso? A gente planeja aqui, nós fazemos a nossa estratégia de ir para o sul, de entrar por aquela estrada, Israel não vai por aquela estrada, o que está acontecendo? E alguém disse assim, o problema é o seguinte, tem um profeta em Israel que Deus revela os segredos. E quando a gente conversa aqui, nós, os generais, conversamos aqui, Deus revela para ele, e ele vai lá e dá para o rei de Israel toda a estratégia, nossa, e a gente sempre perde. Então o rei da Síria, o exército da Síria, ele resolveu acabar com aquele profeta. Ele disse assim, onde está o profeta? E alguém disse, o profeta está na cidade de Dotã, ele está lá. Então vamos fazer o seguinte, pega um exército grande, muitos cavalos, muitos cavaleiros, muitos carros, e vamos cercar Dotã e vamos acabar com o profeta. E foi isso que eles fizeram, cercaram a cidade foi cercada, mas o homem que enxerga com os olhos do coração sabe em quem confiar. E a Bíblia diz que cedo, bem cedinho, o assistente do profeta, o servo do profeta, diz a Bíblia, ele saiu, acordou cedo, talvez para preparar as coisas para o profeta, e quando ele sai, ele olha para um lado, olha para o outro, olha para o outro, olha para o outro, e eles estão rodeados de um exército, um grande exército com carros, cavalos e cavaleiros. E ele entra apavorado. Quem não enxerga só vive apavorado. Quem não tem olhos do coração aberto só vive em problemas. E a Bíblia diz que quando ele olha, ele volta, corre lá para dentro e diz, profeta, nós estamos cercados, estamos perdidos, vamos fracassar. Eles vão matar o Senhor, vão me matar. O exército está nos cercando. O profeta que enxergava mais, ele disse assim, olha, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mas como? A gente não tem ninguém, estou eu e o senhor aqui. O senhor está quase solitário, só não está solitário porque eu estou aqui. Como é que é isso? Ele disse, olha, você está vendo somente com os olhos humanos. Os olhos do seu coração vão ser abertos. E a Bíblia diz que ele chamou o profeta e disse assim, o profeta chamou o seu servo e disse assim, eu vou orar por você. E ele orou, a Bíblia diz que ele orou assim, Deus, abre os olhos do entendimento para que ele veja que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Ele saiu, e quando ele saiu ele viu que o exército inimigo rodeava, mas o exército de Deus rodeava os seus inimigos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é maior do que qualquer obstáculo que você esteja tentando viver. Não precisa tentar se defender. Quando eu saio em minha defesa, alguma coisa que disseram contra mim, alguma coisa que fizeram comigo, alguma coisa que desestruturaram a minha estrutura, alguma estratégia para me causar problemas, tem. Os homens são maus, eles fazem isso. Mas Deus é maior. Deus está conosco. Deus está do lado do bem. Deus está do lado da justiça. Deus vence, quem vence é Deus. O crime não compensa, compensa a justiça e Deus está do nosso lado. Mas nossos olhos da compreensão precisam ser abertos. Quem quer os olhos do coração abertos aí? Quando eu não tenho os olhos do coração abertos, a minha vida quase sempre me leva para a solidão. Solidão é a dor de estar sozinho. Amém? Ninguém gosta de estar sozinho. Deus quer, pelo seu Espírito Santo, abrir nossos olhos para como aconteceu com o profeta, a gente saiba que a gente nunca está sozinho. Deus está conosco.
solidão é diferente de solitude. Solitude é opção por estar sozinho. A solidão traz dor, a solitude traz alegria, porque é uma opção, uma escolha. Estar sozinho por muitos motivos, estar só por muitos motivos, não na solidão, mas na solitude. Jesus, ele tinha a prática de buscar um lugar para estar sozinho com Deus, para orar. E às vezes a gente precisa desse tempo sozinho, desse tempo sem ninguém conversando no nosso ouvido, sem ninguém dizendo coisas, e a solitude nos leva ao silêncio, e existem horas na nossa vida que é hora de silêncio, hora de nos aquietar e saber que o Senhor é Deus, que Deus é que controla a nossa vida, é o que dirige os nossos passos. Então a solitude é uma outra coisa, a solitude é uma opção, solitude é a alegria de estar sozinho, enquanto a solidão é a angústia ou a dor de estar sozinho. Agora, existem momentos que a gente passa por solidão, como somos humanos. Jesus passou por 2 eventos que são registrados na Bíblia, quando ele se sentiu sozinho. Mas a verdadeira solidão. A Bíblia diz que um deles se deu no Getsemane. Quem lembra do Getsemane? Estava na véspera da cruz, do martírio, do sofrimento. Jesus sabia o que ele ia enfrentar. Ele chamou seus discípulos, porque no momento de dificuldade a gente precisa de alguém para estar do nosso lado, mesmo que seja para não falar nada, mas só para estar ali. E ele chamou seus discípulos para orar, e ele disse: fiquem aqui comigo, vigiem comigo aqui por um tempinho, porque minha alma está angustiada. E a Bíblia diz que quando ele falou isso, os discípulos se afastaram, um foi dormir ali, outro foi dormir ali, e Jesus ficou sozinho, e a solidão bateu no seu coração. Ele correu para os seus discípulos e disse: vocês não conseguiram me ajudar a vigiar comigo nem por 1 hora? Vocês não conseguiram. Ele tinha que passar sozinho por aquele momento. A Bíblia diz que ele sofreu a agonia da morte. Ele suou sangue. Tal foi a agonia. E os médicos explicam. Existe um extraordinário livro que inclusive o pastor Marcos editou, quando tinha uma editora, que fala dos sofrimentos de Jesus visto por um doutor. E ele mostra como o sofrimento foi tão agonizante, a depressão, a angústia que chegou no coração de Jesus foi tão agonizante, foi tão dura, que ele suou gotas de sangue. É o limite de uma angústia, de uma ansiedade, de uma preocupação, de um estresse. Mas a Bíblia diz que quando passou esse momento, os anjos de Deus vieram e o serviram. Deus veio ao seu encontro. Sabe o que Jesus estava fazendo ali no Getsemane? Levando a nossa solidão. Ele tinha que ficar sozinho para você ficar acompanhado. Por isso que no Novo Testamento tudo mudou. No Antigo Testamento Deus visitava, no Novo Testamento Deus vem morar. A Bíblia diz, Jesus disse: vocês não vão ficar mais sozinhos, eu vou mandar para vocês um Consolador, e Ele vai ficar com vocês para sempre. O Espírito Santo de Deus não nos deixa nem 1 minuto, nem 1 hora sequer. Quando você pensa que está sozinho, Deus está ao seu lado como seu ajudador, como seu conselheiro, como seu amigo, para estender sobre você a sua mão e ajudar você no momento da sua angústia. A Bíblia diz algo extraordinário, está no livro de Salmos. A Bíblia diz, falando de Deus, a Bíblia diz que Deus é o pai dos órfãos. Deus é o defensor das viúvas, o juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus é um Deus de companheirismo, Ele está presente para abençoar você. A segunda vez que Jesus passa pela solidão foi na cruz já. Diz a Bíblia que o próprio Deus o abandona. Ele ficou sem a presença do próprio Deus, porque ele precisava passar por isso para que você não tivesse que passar mais. E a Bíblia diz que lá ele disse: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Ele estava angustiado, ele estava ferido, ele estava sozinho. Todos o abandonaram, todos o deixaram. Os que estavam próximos não podiam fazer nada, eram incapazes de ajudá-lo. Mas ele passou por isso para que você pudesse vencer e ser abençoado. Para que nós não ficássemos sozinhos, Deus estabeleceu algumas coisas extraordinárias. Primeiro, Deus nos deu família. Família é um propósito de Deus para que a gente não esteja sozinho. Gente, quando a gente tem os netos por perto, os filhos por perto, quando estamos, não é bom, não é uma coisa agradável? Quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo para o meu filho, ou eu ligo para o meu tio, para o meu primo, para um parente, e ele estende a mão, não é uma coisa boa? Deus nos deu família para que a gente viva a família imediata e a família estendida. E a família de Deus, para que nós vivêssemos acompanhados. Infelizmente, porque os olhos da compreensão do coração não estão abertos, a gente entra em crise com a família.
Quanta gente que podia estar vivendo a bênção de estar em comunhão, que está em problemas. Nunca nós vamos ser iguais. A gente vai ser diferente. Mas a gente precisa entender que foi dada por Deus a família para que você tivesse comunhão. Quando você chega na velhice e você tem um filho para cuidar de você, e você tem um filho para ajudar você, que coisa boa, que coisa boa. Esse é o propósito de Deus. Agora, muitas vezes nós vemos filhos que não são bons para com seus pais, que não cuidam deles e param de pensar, se tornam pessoas tolas, que deixam de pensar que futuramente eles vão precisar daquele ajuda, daquele auxílio, daquela ação, daquela força. Quem tem seus pais vivos aí ainda? Então eu queria pedir uma coisa para você. Estenda seu cuidado, seu amor, sua parceria para com seu pai e para com sua mãe. Estenda o seu amor. Não deixe passar o tempo para que chegue o momento em que você os perca para valorizá-los. Valorize agora. Cuide deles agora. A segunda coisa importante que Deus nos deu para que a gente fosse bem-aventurado e feliz foi a nossa comunidade da fé. Os homens precisam fazer parte de um grupo maior que eles. Eles precisam fazer parte de alguma comunidade. Verdade ou mentira? Eles precisam disso. A gente precisa de estar em alguma comunidade. Olha, até na cadeia existe comunidade. Os grupos distintos. E quando alguém que já foi preso diz assim, olha, quando você está na cadeia, você precisa identificar um grupo para você fazer parte. Sozinho você não pode ficar. A mesma coisa é quando você é menino, está na escola e você é bullied. Você tem que fazer parte de um grupo. Eu estava conversando outro dia com meu filho, ele falou sobre o tempo que ele estava estudando lá numa outra cidade que nós morávamos, e ele falou que o segredo, cada um tinha uma comunidade. Tinha a comunidade desse grupinho, dessa ganguezinha, dessa gangue, e se ele ficasse sozinho, ele ia apanhar de todas. Aí ele descobriu que ele podia se unir à comunidade dos brasileiros. Aí se uniam, todos se uniam, em torno de uma comunidade. Um homem passou 75 anos preso. Depois de 75 anos, ele foi solto, cumpriu sua pena, foi solto. Ele tinha 75 anos quando foi solto. E quando ele saiu, ele ficou alguns dias, e depois de um tempo ele sentiu a amargura, a dor da solidão. Na prisão ele não sentia solidão. O que ele fez? Ele foi num banco, para assaltar um banco, deu um bilhetinho para a moça lá e disse, olha, eu quero que você passe para mim agora 2 notas de $50. Me dá as 2 notas de $50 e depois eu vou ali para o meu carro fumar. Chama a polícia e diz que eu estou lá fora. E foi isso que fizeram. Pegou os $50, foi lá para fora, pegou o seu cigarro, foi fumar, esperando a polícia chegar. O banco avisou a polícia chegou, prendeu. E o policial disse, o senhor saiu da prisão poucos dias atrás, o senhor está livre. Por que o senhor está fazendo isso? Ele disse, porque a solidão é muito grande aqui fora, eu quero voltar para onde está minha família. Você sabia que tem muita gente solta, mas presa? Tem gente que tem 1.900 amigos no Facebook, mas não tem amigo nenhum. Tem gente que se comunica com 230 pessoas na sua rede de contatos, networking. Mas quando você precisa de ajuda, não tem ninguém para ajudar você. Vivemos o tempo da solidão, por isso as pessoas estão nas drogas. Por isso existe o suicídio entre adolescentes e jovens. A gente estava falando nisso num vídeo que nós gravamos na semana passada sobre isso. Por que os nossos jovens estão tirando suas próprias vidas? Porque eles estão com seus pais dentro de casa, mas sozinhos no coração. Pai não conversa mais, mãe não conversa mais, não existe mais a mesa da reunião, não existe mais a refeição junto. Agora as casas nem tem mais mesa, tem um balcão porque ninguém come junto mais. O que isso traz para nós? Solidão, dentro de casa mas sozinho, dentro de casa mas sem ser compreendido, sem ser entendido, dentro da igreja mas sozinho, porque não existe um ambiente, não existe um espaço, não existe abordagem, não existe cuidado uns pelos outros, e as pessoas estão sofrendo amargamente porque falta alguma coisa para elas. Esse é o mundo em que nós vivemos. Os jovens se desesperam, tentam matar a sua dor. E muita gente diz, como é que esses jovens estão pegando giletes, canivetes, instrumentos cortantes para cortar seu braço, cortar seu pulso? Sabe o que é isso? É porque tem uma dor muito grande no coração deles, eles querem uma dor maior para cobrir aquela. É uma tentativa de ter uma dor maior. Mas essa dor pode ser coberta quando nós entendemos que eles estão passando por necessidades. Precisam de ajuda, precisam ser amados e precisam ser entendidos. A maior parte dos pais fica longe dos seus filhos, não sabe nada sobre eles.
Não sabe nada. Só o boletim da escola que eles querem ver para ver se a nota foi boa ou ruim. Se foi ruim, eles sentam o pau. Se foi boa, eles não dizem uma palavra de elogio. A Bíblia diz: treina, ensina, valoriza. Entre na vida dos seus filhos. Quantos de nós, para ficarmos tranquilos na nossa vidinha cotidiana, para a gente não ser incomodado pelas crianças, para você assistir seu jogo de futebol tranquilamente, ou a sua novela tranquilamente, você pega um iPad ou pega um iPhone, você dá para o seu filhinho, para a sua filhinha, que não sabe lidar com aquele instrumento, e ele pega aquele aparelho, e enquanto você está curtindo o seu jogo de futebol, existem forças malignas que estão trabalhando para colocar uma mensagem negativa, de angústia, de tristeza no coração dessas crianças, e elas estão sofrendo, não tem como fazer para se livrarem. Você pode ser a chave de Deus na oração e na comunicação para tirar essas crianças dessa situação difícil. A gente não quer fazer a parte que é nossa, cumprir o nosso papel. Fazer filhos é fácil, é muito fácil e bom. E o resto? Quantas crianças que nascem sem pais, tendo 2 dentro de casa, que crescem sem ninguém? Deus nos chamou para cuidarmos das comunidades que Deus colocou na nossa mão. E a outra comunidade extraordinária se chama igreja. Eu fico chateado quando eu vejo alguém que despreza a organização, a instituição da igreja. Alguém que diz assim: eu não preciso de igreja, eu posso adorar a Deus em casa. Pode sim, mas é muito difícil. Porque é na igreja que nós somos ajustados. A Bíblia diz que é na igreja, é lidando com o nosso irmão. Muitas vezes a gente fere esse irmão fere a gente, que a gente aprende a perdoar, que a gente aprende a aceitar. A Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o seu irmão. A gente precisa disso, nós precisamos disso, para a gente crescer em Deus, para a gente se tornar pessoas extraordinárias. Sabe por que então que a gente não consegue ter relacionamentos saudáveis? Primeiro é que a gente não entende quem são os nossos inimigos. Diga assim: quem é o meu inimigo? Não diga que é sua mulher, nem seu marido, nem seu tio, nem seu primo, nem seu amigo. Mas é assim que a gente age. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nosso inimigo não é Deus. Vou começar por aí. Nosso inimigo não é Deus. Por mais que a religião tenha feito de tudo para dizer para nós, a religião tradicional, o peso da lei, dogma religioso, ter feito de tudo para mostrar para nós um Deus muito longe de nós, um Deus santo que de fato Ele é, santo, um Deus perfeito de fato Ele é, mas a religião quis trazer para nós o seguinte: quando você chega diante de Deus, saiba que Deus está procurando você para matar. Alguém já disse assim: eu vou orar para Deus pesar a sua mão sobre esse irmão. Pare com isso, essa oração vem do inferno. Não ore para Deus pesar. Ore para Deus abençoar seu irmão. Ore para Deus fortalecê-lo. Ore para Deus ajudá-lo a enxergar. Mas não para Deus pesar a mão. Já participei muita oração do diabo assim. Muita gente eu já vi. Aquele irmão está dando problema. Vamos orar aqui para Deus pesar a mão. Aquele rapaz, aquela pessoa não está vindo aqui. Vamos orar para Deus visitar com uma doença. Vamos orar para Deus mandar um instrumento de Satanás para ele ser assaltado, para ele sofrer, para ele quebrar a perna. Eu já vi muito isso. Né? Muito isso. Quando as pessoas não se portam como a gente quer, não se posicionam como a gente almeja, a gente deseja, a gente diz assim: você vai ser ferido pelo Senhor, a mão de Deus vai pesar sobre sua cabeça. O câncer, olha que o câncer está vindo aí, olha que a doença está vindo aí. A Bíblia diz que Deus nos chamou para abençoar e não para amaldiçoar. Deus nos chamou para sermos instrumentos de transformação e não instrumentos de condenação. O instrumento de condenação foi a cruz, e Cristo já sofreu a condenação. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Então tem muita gente que vê Deus como inimigo, mas deixe-me dizer uma coisa para você: Deus é seu amigo. Você se torna inimigo de Deus quando você se torna amigo do mundo, é o que a Bíblia diz. Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então não é Deus que é meu inimigo, sou eu que me faço inimigo de Deus quando me alio ao inimigo de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e quando eu me alio com o maligno, eu me torno amigo do maligno e, portanto, inimigo de Deus. Mas Deus continua sendo meu amigo. No momento que eu me arrepender, voltar para os braços de Deus, Ele vai me receber como o pai do filho pródigo recebeu o seu filho, com alegria no seu coração, com contentamento. Deus te ama.
Deus quer o seu melhor, Deus quer a sua vitória, Deus quer o seu triunfo. A segunda coisa que nos impede, nos faz ficar solitários, primeiro que a gente se torna inimigo de Deus. Aí a gente fica sozinho. Deus quer nos acompanhar, a gente não deixa. A segunda coisa é que nós nos tornamos inimigos das pessoas. Inimigos das pessoas. Porque nossos princípios chocam com elas, ou porque ser amigo delas vai dar a nós algum tipo de trabalho, algum tipo de esforço. Jesus conta uma parábola que eu acho extraordinária. Eu vou parar com ela porque ainda tem uns 5 minutos. É uma parábola extraordinária, se chama a parábola do bom samaritano. Quem já ouviu essa parábola na Bíblia? A Bíblia diz que um sujeito lá, ele foi assaltado. Ele ia descendo de Jerusalém para Jericó, os bandidos vieram, assaltaram, bateram nele, roubaram tudo que ele tinha e o deixaram à margem do caminho quase morto, praticamente morto. E a Bíblia diz que por ali passavam outras pessoas. Então passou por ali um sacerdote, um levita. E o levita passou e viu aquele homem. O levita, na cultura religiosa dos hebreus, dos judeus, era uma família super especial. Eles eram escolhidos para cuidar do povo e para representar o povo perante Deus. Essa era a missão deles. O levita passa e vê aquele homem caído à beira do caminho, talvez pensa assim, se eu parar para ajudar eu vou perder tempo. Se eu parar para ajudar, eu vou me sujar com esse cara. Se eu parar para ajudar, eu vou ter que estender minha mão. Se eu parar para ajudar, eu vou ter que fazer alguma coisa, ter que gastar meu dinheiro, gastar meu recurso. Sabe de uma coisa? Deixa eu passar de longe. Ele passou de largo, diz a Bíblia, de longe. E deixou o homem lá. Depois veio um sacerdote, que era a figura máxima da religiosidade hebraica, era o líder. E a Bíblia diz que o sacerdote faz exatamente o mesmo, por incrível que pareça. Ele passa ao longe. Jesus está contando essa parábola para os judeus. Quando Jesus diz assim, vou propor para vocês uma parábola, uma história. E ele está contando essa história em resposta a uma pergunta. Porque ele tinha dito antes, amem a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vocês mesmos, ao seu próximo. E alguém perguntou, quem é o meu próximo? E Jesus então responde com essa parábola. Os judeus estavam ali atentos, certamente quando ele começa a parábola, um homem vinha de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, eles devem ter aplaudido. Saiu de Jerusalém, a cidade de Deus, foi para Jericó, coisa ruim vai acontecer. E Jesus fala do levita e mostra que o levita o abandonou, mostra que o sacerdote o abandonou. E até aí eles estão ouvindo a história atentos, até que Jesus diz, até que vem um samaritano. Aí eles não aguentaram a história. Porque os judeus entendiam que o samaritano era a pior das pessoas. Os indivíduos sub-humanos. Eles eram menores do que um ser humano. E Jesus então fala do samaritano para mostrar que o coração iluminado é o coração iluminado daquele que acredita em Deus, daquele que crê em Deus, daquele que professa a religião judaica, mas também de todo aquele que permite que Deus traga iluminação para o coração. Ele diz, o samaritano foi, parou, cuidou daquele homem, tratou, cuidou das suas feridas, levou para uma hospedaria no seu animal, pagou a conta e disse, olha, eu vou voltar e quando eu voltar eu pago se você gastar um pouquinho mais com ele. Eu quero esse homem bom. Muitas vezes a gente não consegue relacionamentos porque a gente faz muito facilmente inimizade com os homens, com as pessoas. Por qualquer motivo a gente faz inimizade. Certamente, em alguns aspectos, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Com quem eu não devo me acompanhar? Não com quem está ferido, não com quem está machucado, não com quem tem uma história em que passou por uma tragédia. A Bíblia mostra claramente que o que atrapalha muitas vezes as pessoas é a sua história. O homem que estava ali no poço tinha passado anos paralítico, a água movia, ninguém o colocava lá, ele estava preso pela sua história. A mulher que tinha um fluxo de sangue passou 12 anos, doente, enferma, tinha uma história difícil. Jesus assistiu, Jesus atingiu, Jesus foi ao encontro dela no seu momento de fragilidade, como foi com aquele homem. Deus não está muito aí para a nossa história. Para Deus não interessa nada. O que você fez, o que você foi, o que você passou. Para Deus interessa o que você é aqui agora. E se você aceitar a ação de Deus na sua vida agora, Ele vai transformar o resto dos seus dias.
Aquele que em você começou a boa obra aperfeiçoará. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. O homem que crê em Jesus tem um início de uma nova vida. Quem é que a gente não pode querer para nosso amigo, para companheiro? Aquele que tem maus costumes. A Bíblia diz que pessoas, diz Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Que eu não posso ter do meu lado gente negativa, gente destrutiva, gente maldosa, gente invejosa, gente sem planos, gente deprimida, sem ideias, sem projetos, sem visão de futuro, gente que fala demais, que pesa, mas não pesa como um peso de alguém que precisa de ajuda, mas pesa porque não quer ajuda, não quer caminhar, não quer ir em frente. Gente que não sabe gerenciar as emoções e vive machucando a gente, ferindo a gente o tempo todo. Bipolares. Aquele sujeito que de manhã está vibrando, uma hora depois está na angústia, está na tristeza. Ah, pastor, e quem é bipolar? Tem tratamento para bipolaridade, tem ajuda, mas não sou eu que vou dar. Senão vai acontecer como eu disse na semana passada. Eu vou ser abraçado pelo abraço dos afogados, que se eu deixar vai me levar para baixo. Tem gente que tem tanto medo da solidão, porque não entende a solitude, que está disposto a se acompanhar de qualquer pessoa. Quantas vezes a gente se dá mal por causa disso? O medo da solidão é melhor isso aqui do que ficar sozinho. Não é não. Não é não. Decisões precipitadas nesse sentido levam a consequências que duram a vida toda. E muitas vezes a gente faz isso. Deus quer dar a você a alegria, o contentamento de estar tranquilo quando você tem muita gente por perto ou quando você não tem ninguém por perto, porque você sabe que Ele está por perto. Ele é o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador. Deus quer fazer isso na nossa vida. A gente precisa ter pessoas que estão perto de nós. E tem gente, talvez tenha uma só, talvez tenha duas pessoas ou três, além de Deus. Mas tem gente que torce por você, que vê o melhor para você, que ama você, que enxerga você com bons olhos, por mais que ninguém enxergue. Minha mãe me achava lindo. Minha mãe me achava lindo. Me elogiava sempre. Qualquer coisa eu me achava bonitão. Porque ela era minha amiga. As pessoas que são nossos amigos, esses vão cuidar da gente de verdade. Porque um amigo se conhece na angústia. Fique de pé comigo. Deus quer que na nossa caminhada da vida a gente faça mais amigos do que inimigos. A gente tenha mais conhecidos do que gente que não conhece. Tem gente que chega à nossa vida por uma razão. Tem gente que chega à nossa vida por uma estação, por um tempo. Quanta gente que você se lembra que chegou à sua vida por um tempo, foi boa amizade, mas depois sumiu, você não sabe onde ela está, desapareceu. Agora existem pessoas que chegam à nossa vida para a vida toda, para caminhar com a gente, para acompanhar nossos passos. Aqui tem muita gente, aqui dentro desse templo, que eu conheço há 15 anos, de 20 anos e até 30 anos. Coisa pra caramba, é muito tempo. É gente que chegou à nossa vida para a vida toda. Amém? Quem tem Deus consigo aí? Quem tem Deus no coração? Vamos cantar esse louvor, isso aí mesmo. Eu não sei a letra não. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas
isso que Deus quer? Se mesmo que esse dia nunca vai chegar, parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com os meus filhos ao redor, são sonhos. Chegue perto dessa pessoa do seu lado. Aquele que começou Segure sua mão a boa e agradeça obra a Deus pela vida em dele, minha dela. vida. É fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. É fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aleluia. Esse é o povo que Deus colocou para estar perto de você. São seus amigos, seus companheiros, aqueles que vão estar com você pelo tempo que Deus permitir. Agradeça a Deus pela vida deles. Creia que o Senhor colocou gente ao seu lado. Não vá para o isolamento, não vá para a caverna, não vá, mas se aproxime de alguém e deixe Deus agir na sua vida através dessa pessoa. Vendo para dele, Eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito queimando o coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que esta terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. É fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. queria desafiar você a não ir para o isolamento, a não ir para o desespero, a entender que Deus colocou gente perto de você para abençoar você. Você não precisa estar sozinho. Deus está com você, sua mão está estendida para abençoar você. Isso que você sente no seu coração é a esperança de Deus, é a alegria de Deus que começa a invadir. São os raios da comunhão, do Espírito Santo de Deus começam a brilhar no seu coração. Eu queria orar por pessoas aqui dentro que estão se sentindo sozinhas, isoladas, por pessoas aqui dentro que estão precisando de uma ajuda de Deus maior, de uma força maior. Se você precisa dessa ajuda de Deus, dessa força de Deus, não tenha medo de vir. Então, não tenha medo que um ou outro possam falar. Isso não faz a mínima diferença. O importante é você se aproximar do Criador e conectar-se a Ele. Seja um homem espiritual.
Não deixe que a sua alma controle, nem que seu corpo controle você, mas que seu espírito, conectado a Deus, controle suas emoções, gerencie suas emoções e o seu corpo físico, para que você seja feliz e abençoado. Quem precisa de oração por cura ou outra qualquer razão, saia do seu lugar enquanto a gente canta mais uma vez aquele que começou. Começou a boa obra em minha vida, é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que creio, mas vivo do que creio. Ele é fiel, Ele é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. As decepções não podem nos impedir de alcançar a vocação de Deus para a nossa vida. As feridas do nosso coração não podem nos impedir de alcançar o que Deus planejou para nós. Jamais. Deus vai cumprir o seu propósito na sua vida. Deus vai fazer o que Ele planejou, porque nenhum propósito de Deus pode ser frustrado. Queria que você viesse bem aqui à frente. Eu senti no meu coração a gente cantar de novo esse louvor lá do iniciozinho, porque às vezes a gente pensa que o propósito de Deus não vai se cumprir mais. A gente olha para a situação e a gente diz, não vai dar certo mesmo, acho que é meu destino, a minha sina é essa, sofrer sozinho, angustiado, ferido. Deus diz, não é essa, eu tenho um plano precioso para a sua vida, para o seu coração. Mesmo Que esse dia nunca vai chegar, parece mesmo que suas promessas eu não vou viver, possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar, parece mesmo que suas promessas eu não vou viver, possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, e suas bênçãos sobre os meus. É aquele que começou a boa obra em minha vida, é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Morrerei, antes viverei. Todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não desistirá, enquanto não houver
não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Para Ele, eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito queimando o coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que esta terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá enquanto